Boa noite. Que nós possamos então nos contatar com os nossos mentores, nossos amigos espirituais, que ficam conosco o tempo todo. Até no frio eles vêm com a gente, ficam mais pertinho no frio, né? E os nossos mentores nos dão a base de sustentação vibratória para que a gente fique melhor aqui no nosso planeta. Junto com eles, nós podemos ampliar a nossa percepção, a nossa consciência. Ele é o primeiro canal, é o primeiro celular, é o primeiro telefone, é o primeiro amigo, contato que nos leva a Jesus. É o primeiro caminho, é o nosso mentor. Com ele nós podemos, digamos, atingir ou nos conectar com espíritos mais elevados. Por exemplo, nesta casa, muitos espíritos trabalham dia e noite aqui. E esses espíritos também têm uma comunicação mais elevada. Uma das propostas nossas é subir a nossa vibração, como eu falei no mês passado. O que é subir a vibração? Nosso organismo, nosso corpo, também tem frequências, como eu venho conversando. As frequências, elas são de cada órgão, de cada sistema, dos nossos pensamentos. Tudo no nosso corpo vibra. Tudo no nosso corpo tem uma frequência, tanto que, de acordo com uma alteração da frequência ou não, nós podemos ficar mais doentes ou não, ou mais saudáveis. Como que nós estamos vibrando? Para isso eu trouxe hoje, uma coisa que provavelmente vocês já têm, mas eu trouxe para a gente recordar, os nossos centros de força, ou os chakras. Eu me lembro há muito tempo, recém-formado, já estou fazendo 30 anos de formado, eu me formei com 15 anos, mas tudo bem. Que uma vez eu passei, nem conhecia a doutrina espírita, não conhecia nada de espiritualidade. Passei numa livraria e vi anatomia oculta. Falei, meu Deus, será que não me ensinaram tudo na faculdade, né? Porque anatomia oculta, o que é isso? Falei, que outra anatomia? Na faculdade eu vi tudo, secamos lá, tudo, como é que é? Não tinha nem ideia. O que é essa anatomia oculta? Uma anatomia sutil, porque nós percebemos o nosso corpo físico materializado, mas o nosso corpo tem vários outros corpos. Nós temos a sutileza dos nossos corpos. Na doutrina espírita, Allan Kardec, para ajudar um pouco a gente, separou em 3: corpo físico, perispírito e espírito. Mas existem variações. Como a física hoje vem percebendo as realidades paralelas, tem vários mundos paralelos, várias dimensões. Nosso corpo também tem dimensões. De acordo com o estudo, 7 corpos, 8 corpos, cada um acha um corpo a mais. Mas a gente vai percebendo que existem outros corpos, corpos sutis. E que através desse entendimento desses corpos sutis, ou corpos invisíveis que nós temos, nós entendemos como o pensamento, a emoção, a vibração, a oração pode nos influenciar, porque existe aí uma interface entre o meu corpo físico e lá fora. Essa interface são os meus corpos sutis. Então, nesses corpos sutis, mais no duplo etérico, que é um desses corpos sutis mais ligados ao nosso corpo físico, existem então os centros de força, que no orientalismo chamam chakras, mas são centros de força, que André Luiz mesmo fala a respeito desses centros de força, e como eles se manifestam e como eles atuam no nosso organismo. Interessante porque, escutando uma palestra do Bacelli, ele trouxe uma outro entendimento muito interessante, a respeito do nosso processo de evolução através dos chakras, porque cada chakra, digamos assim, tem uma função. E à medida que nós vamos desenvolvendo mais um em detrimento de outro, ou vamos evoluindo, nós vamos deixando uns, entre aspas, com menos uso e outros com mais usos. E ele fala até que, muito provavelmente, existem planetas mais evoluídos que não têm 7 chakras, porque alguns eles não usam mais. Então eu trouxe aqui, inclusive, algumas figuras para que a gente possa visualizar. E no final tem um videozinho de 2 minutos que eu alcancei, né, no Google, meu pastor e nada me faltará, né, hoje em dia, não é assim? Para que a gente faça uma harmonização também nos nossos centros de força, já para poder fazer o que? Harmonizar os centros de força, para harmonizar o nosso organismo, para organizar nossa mente, nosso coração e etc. O chakra básico fica no final da coluna. E ele é responsável pela
captação da energia da terra. Ele tem um estímulo direto da energia do corpo na circulação do sangue. Então, muitos orientais dizem que nós precisamos absorver a energia da terra, né? Fazer um exercício, pôr o pé na terra. A gente não tem mais terra aqui em São Paulo, né? Tem male um vasinho com uma planta artificial em casa, né? Não sei se já tem terra artificial também, não sei. Mas para num parque, você vai num parque, é capaz de você tirar o sapato, pisar no cocô de cachorro que deixaram lá. Então, nós precisamos absorver a terra, por isso colocar o pé na terra. Inclusive tem o tal do fio terra. Na França existem alguns prédios que eles põem uma haste de cobre de cerca de 2 metros, afunda 2, 3 metros no chão, passa um fio em todos os andares. A pessoa chega lá e põe a mão, descarrega, porque nós precisamos essa eletricidade eletromagnética que nós temos, precisamos descarregar, né? Então de vez em quando a pessoa fala, estou dando choque, né? Não tem pessoa que pega o carro dá choque, dá a mão dá choque, por causa do campo eletromagnético, que a gente precisava ter um fiozinho terra. Então quem puder fazer um fiozinho terra em casa e for lá segurar um pouquinho, não precisa descarregar tudo na sogra, porque a sogra não é fio terra também, né? Interessante que os chakras, além de ter então uma função específica de cada um, tem também as suas emoções, os seus conceitos, inclusive as questões glandulares. Então o chakra básico tem a ver com os medos e o ancoramento no plano físico. Os índios, eles têm alguns tipos de rituais para ganhar energia, que eles ficam lá, não tem aquelas danças? Esse é um tipo de ritual que você vai fixando. Então, quando você tiver muito aéreo, sabe aquela muito aéreo, muitos anos, não sabe o que está acontecendo e tal, vai bater um pouco o pé, né? Na terra principalmente, você vai dar uma aterrada. A gente pode ganhar mais energia vital. Próximo. Aí tem uma outra localização bonita, um corpo aqui, para a gente ver onde que estão os centros de força, como que eles saem, né? Ele tem uma expressividade, né? Tem a ver com os suprarrenais e as gônadas. Então é um chakra. Alguns confundem o básico, uns falam que tem o básico sexual, uns falam que são 7, outros são 8, mas a gente vai passar um pouco dessa informação. Então esse chakra tem também a ver com a questão da sexualidade, da criatividade mais terra. E eu fico me perguntando, se ele tem a ver com as gônadas, né, os testículos, os ovários, naturalmente, quando a gente vai envelhecendo, digamos, ou amadurecendo, hoje a gente não envelhece mais, hoje a gente amadurece, né? Hoje tem a quarta idade, que é 140 anos. Então quem está com 70 e 80 está na segunda e meia, entendeu? Então, naturalmente, o amadurecer vai fazer com que nós coloquemos a nossa atenção em chakras diferenciados. Então, digamos que a gente vai utilizar menos determinados chakras. São importantes para a vitalidade, para a expressividade, mas a gente não vai usar toda a atenção que um jovem usaria. Aí eu fico me perguntando, a falta dessa energia, né? A falta dessa energia é que dariam as doenças, ou como eu quero colocar muito mais atenção nesse chakra básico, nesse chakra raiz que a gente fala, no chakra sexual, em detrimento de outros, o amadurecimento me pede que eu use outros. Talvez por isso que eu coloque uma atenção equivocada e que eu possa desenvolver algumas doenças. Já tenho dito aqui que, segundo um médico alemão que eu estudo a respeito do câncer, ele diz, por exemplo, que o câncer de próstata é uma insatisfação na questão da sexualidade. Insatisfação como? Se eu tenho um determinado amadurecimento, onde naturalmente eu vou continuar usufruindo da energia sexual de uma forma mais natural do que comum. Se eu tenho 70 anos, teoricamente não vou usar dessa energia querer usar igual um menino de 22, 23 anos. Mas se eu quiser, eu estou forçando a natureza. Nesse forçar a natureza eu fico insatisfeito, porque a cada idade vai ter a sua satisfação. E aí sim, eu posso forçar o organismo, e segundo esse médico, o Dr. Hammer, ali seria a causa do eventual câncer de próstata. Claro, não vamos generalizar, mas é uma ideia de como os nossos conflitos podem trazer dificuldades, inclusive o câncer. Então ele tem uma associação, tem expressividade, juventude, ilusão, tudo coisas da juventude. Teoricamente é um chakra que nos ajuda realmente no começo da nossa vida, mas não é para a gente ficar nesse chakra o tempo todo. Segundo o Baccelli,
Tem alguns planetas que não usam mais a expressão sexual como a gente usa aqui no planeta. Então eles não têm mais esses chakras. Quer dizer, na evolução do espírito, ele não precisa mais usar esse tipo de chakra. Tem outros que vão ser usados. Então, eu quero trazer para vocês assim, o que é, como funciona, onde está localizado e como é que a gente vai ver o nosso processo de evolução, nosso processo de crescimento, de um ponto de vista espiritual, mas um amadurecimento com inteligência, um amadurecimento com entendimento de como funciona. Próximo. O esplênico. Esse também, aí fica a dúvida, esse ou o sexual, mas ele é responsável mais pela questão do baço. O baço tem a ver muito com as questões da digestão na medicina chinesa, né? Então você começa a ter a questão da digestão, produção, a questão do intestino. Aí também alguns dizem que tem a ver com as gônadas e com a questão sexual. Próximo. Baço, pâncreas e vitalização sanguínea. Eu gosto mais dessa visualização. Então, nosso sangue corre energia. Ontem, estudando, no sábado, estudando o meu curso de física quântica, eu já falei aqui, existe uma teoria que vai de contra o que nós estamos hoje na medicina. Que essa teoria desde o tempo de Pasteur, que Pasteur dizia que todas as bactérias e vírus vinham de fora, a gente se contaminava, né? A gente estava andando na rua, alguém espirrava, a gente pegava todos os vírus, ficava gripado. E não é bem assim, segundo uma outra teoria, que diz que tudo nasce no nosso organismo. Então a luz do sol incide sobre nós, em cima das nossas células, em cima da nossa mitocôndria, que é um organismo vivo dentro da célula. Ali começa a desenvolver certos micro seres, digamos assim. É como se a vida começasse ali. Então o nosso sangue tem vitalidade, tem micro-organismos, segundo a teoria do Béchamp, que é um outro francês na época do Pasteur. Tudo começa no nosso sangue. De acordo de como a gente vai se alimentando e vivendo, esses micro-organismos podem virar patogênicos, quer dizer, podem virar bactérias que nos vão fazer mal, ou fungos que vão fazer mal, ou vírus, ou não, ou são substâncias que nos dão vitalidade. Então o nosso sangue tem vitalidade, nós precisamos então sempre vitalizar, e o chakra esplênico é o responsável por isso. Por isso que é denominado de transformador vivo. Ele vitaliza o duplo etérico. Muitas vezes na medicina chinesa eu aprendi que o baço fica do lado esquerdo e o pâncreas, que fica no centro, eles são como se fosse um órgão só. Então a medicina chinesa diz que esses dois órgãos são responsáveis pela nossa digestão, absorção de nutrientes, e tem a ver com açúcar. Então muitas vezes a pessoa tem uma hipoglicemia, que é a queda da taxa de açúcar repentina, e eu já fiz algumas associações de, às vezes, um campo espiritual que nos suga este chakra, esse centro de força, retirando as energias vitais da pessoa, e a pessoa tem uma espécie de uma sensação de desmaio, mal-estar, uma palidez, porque tira mesmo a vitalidade através desse centro de força. Porque os nossos centros de força são centros de captação de energia, precisam estar protegidos. Muitas vezes nós somos mesmo, entre aspas, vampirizados através desses centros de força, por invigilância nossa, por falta de percepção. Aí entra também uma visão de como o ambiente que eu vou, o lugar que eu vou, a situação que eu me envolvo, as pessoas que eu me envolvo, podem me sugar as forças vitais através desses centros de força. Se fossem rodinhas que estão rodando no nosso corpo, os videntes têm essa percepção, olham o funcionamento, às vezes ele não está girando de forma adequada, porque ele tem que girar numa certa velocidade, tem as pétalas de cada um. É uma coisa muito interessante para a gente mergulhar. Hoje eu estou dando uma dica, mas para mergulhar nesse estudo, para entender que existe todo um campo de energia. Muitas vezes eu tenho uma dor, por exemplo, um mal-estar, e não é no físico, é no corpo energético, né? Que o duplo etérico, onde passam os meridianos da acupuntura. Então a acupuntura vai lá, por que você põe uma agulhinha no lugar e melhora? A agulha tem remédio? Não. Por quê? Porque ela estabiliza o nível de energia, faz circular energia, e muitas vezes faz com que haja estimulação desse centro de força. Muitas vezes no passe, né? A pessoa que está dando passe, não precisa ser uma coisa específica. Quando vai ter o passe coletivo aqui, todos nós seremos tratados.